Engraçado que as pessoas que passaram por aqui hoje, todas trouxeram que o diferencial do sucesso delas foi o encontro com Deus. Não dessa forma declarada, mas a gente foi chegando e no final eu falei, caramba, mas então, aqui. E nos dias de hoje, eu defendo, Edeli, que não existe desenvolvimento humano sem desenvolvimento espiritual. Existe uma galera trazendo coisas maravilhosas, mas que não te levam, muitas vezes, para o desenvolvimento espiritual verdadeiro. Desenvolvimento espiritual não é ouvir trilha de meditação, respirar fundo. Não é isso, cara. Te enganaram. Entendeu? Sinto em te dizer, isso não é desenvolvimento espiritual. Não é. Desenvolvimento espiritual não é mentalizar. Não. Desenvolvimento espiritual é se conectar com o Criador, se conectar com Deus. E quão importante isso, né? Traz sentido para tudo, dá sentido, né? Dá gosto para tudo, na verdade. Você tem uma razão para fazer. E mais do que isso, né? Quando você tem uma fé, quando você tem uma igreja, quando você tem uma religião, você tem um ponto de referência. Isso. É muito fácil a gente tem se história perder. de pessoas que passaram para você modelar elas, que tá tão na moda a expressão Exato. modelar, que é um termo que vem da PNL, né? Exatamente. Então tem pessoas para modelar. É uma sociedade líquida, né? Não tem onde você encostar a tua escada para subir, não tem uma parede sólida Não, para você você se precisa, apoiar. precisa, É precisa, isso. precisa. E é muito fácil se perder nesse Sim. mundo aí. A gente está tentando tanta coisa, a gente que está buscando aprender. Sim. Você ouve tanta coisa, você lê tanta coisa, é fácil a gente se perder. Sim. Mas não, aí você tem uma Tem um bússola. ponto de referência, você tem né? um ponto que te guia. O Edeli, eu lembro de você do... Vou até... Cascavel, Love, Night. Também. Muito tempo de comunicação, né, meu irmão? Muitos Quantos anos anos. na comunicação? Façam as contas, é 83, né? Eu entrei no rádio. 83. 83. Wagner, só para você saber, tá? Já existia o mundo em 83, tá? Era um molequinho, menor de idade ainda. Tiveram um trabalho para me registrar na rádio, para me colocar lá Sério? dentro. Quantos anos você tinha? Rapaz, eu tinha 13 anos. Olha aí, Wagner. Começou antes de você, Wagner. Entendeu? É. Aprenda. Desde muito cedo tive que trabalhar, né? Muito cedo, Certo. muito cedo. Meu pai saiu de casa, eu tinha 5 anos de idade, então eu era do meio de uma turminha lá, de 5 filhos. Então, trabalhar sempre teve lá na discussão do Sim, dia. tinha que E aí, trabalhar. vai fazer o quê? Né? Vai fazer Certo. o quê? Então, você vende o abacate que dá no quintal, depois você Dá teu jeito. sai engraxar um sapato, Caramba. sorvete, você tinha que se virar. E eu fui trabalhar numa oficina mecânica, né? Porque meu pai era mecânico, sempre gostei demais, né? Do ambiente de oficina e tudo mais. E trabalhei um bom tempo como um moleque de oficina mesmo. O cara que varria a Sério? oficina, que fechava as portas lá depois que todo mundo ia embora, o cara que lava a peça, essa coisa, que alcança a ferramenta, e aí tem que descobrir qual ferramenta alcançar, porque o cara fica te pedindo lá por número, me dá uma chave isso, uma chave daquilo. E um determinado dia, o Carlinhos Santos, eu não esqueço desse cara, porque ele trabalhava na rádio na cidade. Sim. E ele passou lá e falou, escuta, eu estou precisando de um operador de som lá na rádio, você não está afim, não? Eu falei, você tá doido, né? Trabalhar na rádio, né? Imagina, cara, a rádio era o máximo. Significava muito Anos trabalhar na 80, o rádio. rádio era diferente, né? Sim. Anos 80, o pessoal mandava cartinha para a rádio com dinheiro dentro para pedir música. Caramba! Mandavam carta com cartinha escrita à mão, com desenho, com tal, com aquela coisa toda, perfume. E foi você trabalhar no rádio, velho. Eu trabalhar no Aproveitar rádio. a oportunidade. Eles tinham uma menina que era operadora que estava grávida e tinha que sair. E ele me disse o seguinte, olha, ela vai ter que deixar a mesa em uma semana. Se você aprender em 3 dias, o emprego é teu. Senão eu só 3 tenho... dias para aprender a operar a mesa de som. Senão eu só tenho mais 3 dias para achar outro cara. Caramba, e aí? Eu olhei para aquele troço lá e falei, minha oportunidade, cara. Pulei dentro. E no segundo dia eu estava sozinho na mesa já. A menina estava lá fora, estava lá cuidando lá da barriga dela. E eu já estava dentro. Eu já tinha ido para o rádio, entende? Certo. Né? Quando o cara me convidou, eu já tinha entrado no rádio. Então a minha cabeça já estava lá. E aí pronto, rádio de interior, né? Quem conhece Alto Piquiri aí, meu Deus do céu. Alto né? Piquiri. A rádio educadora de Alto Piquiri. Olha aí, hein? Era 88,7 a frequência lá e tal. E aí, rádio pequena, poucos locutores, aí entra locutor, daqui a pouco sai locutor, daí falta alguém para falar a hora certa, aí tem uma nota de falecimento que alguém tem que fazer, não tem ninguém. Aí você Aí foi... pronto, aí você abre o microfone e vai fazendo, pronto, né? A escola foi assim, nenhum curso, nenhum treinamento, nada.
no facão, né? Caramba. Vamos comunicar? Tem que comunicar. E aí, E bora. Já começou a falar, daqui a pouco Foi. estava assumindo o programa. Foi. E de lá, Cascavel, daí aqui já tinha Estúdio 99, Rádio Cidade, aquele já era um outro mundo, né? Rádios muito mais profissionais e tudo mais. E voltei para a região lá, para Assis Chateaubriand, gerenciar uma emissora. Daí já fui gerenciar uma rádio em Assis Chateaubriand. Já subiu de nível. Rádio Jornal, depois Marechal Rondon Rádio também. E depois voltei para o rádio aqui em Cascavel de novo. Cara, eu entrevistei aqui algumas pessoas que são do meio de comunicação e eu não fiz essa pergunta, mas eu sei que tem muita história engraçada, muita coisa diferente no rádio, né? Tem muita coisa. Eu lembro, por exemplo, que quando eu estava envolvido um pouco com rádio, na hora do horóscopo, o cara não tinha papel para falar, ele ia no lixo e pegava o de ontem, entendeu? Ou falava, fala qualquer um aí, entendeu? Horóscopo, isso não é lenda, a gente só tinha o jornal. Nós estamos falando... Galera, houve um tempo sem internet, houve um tempo sem... A gente, para ter notícia, a gente gravava com gravador e fita cassete. A gente gravava o noticiário da Rádio Gaúcha, Guaíba, as grandes emissoras de rádio do Brasil, durante a noite. Então, você colocava aquilo ali para gravar, ligava um rádio, gravava aquilo. No dia seguinte, alguém com fone de ouvido ouvindo aquilo e escrevendo aquelas notícias para um locutor ler no estúdio. Caramba. Não havia fonte de informação como nós temos hoje. E horóscopo era o jornal. Isso. Mas o jornal chegava em Alto Piquiri. Um jornal, que era o Moarama Ilustrado, ele chegava pela aviação Moarama, na rodoviária. E ele chegava ali pelas 10 da manhã. Então, antes das 10 da manhã não havia notícia e nem horóscopo, tá? Só que às vezes o jornal não vinha, o ônibus atrasava, dava problema, alguma coisa, você não tinha. E aí você tinha que inventar, entendeu? Então, pegava o horóscopo de trás para frente, para que ninguém percebesse. Então, Peixes virava Áries, e aí trocava tudo aquilo ali, né? Ou escrevia as previsões astrais, a caneta ali para ler. Tá? Era o que se tinha, era o que se fazia para entretenimento mesmo, né? Já tinha uma profecia ali. Você estava influenciando a vida das pessoas. Estava influenciando. E aí o seu número é 14, a sua cor é verde, a pedra ametista. Do nada. Balela, né, gente? Acredita em horóscopo não, larga a mão. Isso aí não leva ninguém para lugar nenhum. Na verdade, assim, quando a gente entende os signos, é possível encontrar até uma certa lógica na questão da época que nasce e tudo mais, na questão de... como é que eu vou dizer assim? De comportamento e tal. Mas beleza. Só que assim, só pra saber aqui também. Só pra saber, porque não muda nada. Sim. Agora, quando vem a adivinhação ainda por cima, fica bem mais difícil. Tinha algumas previsões astrais que até eram motivadoras, né? Perdoe alguém da sua casa, certo? Sorria pra vida, seja menos ranzinza. Aí você dava uns toques ali, o pessoal aproveitava para cutucar, né? Para de falar mal da vizinha. Não troque de rádio na hora do intervalo, fique aqui com a gente. Isso, gente. O rádio era isso, mas sempre foi apaixonante. Foi um tempo em que eu aprendi que eu entendi, né, que eu criava imagens na cabeça das pessoas. Uau. Enquanto eu falava no rádio, a pessoa estava imaginando lá do outro lado. E eu podia criar aquilo que eu quisesse. Você está entendendo? Isso. Eu estou trabalhando numa noite de Natal na rádio, a faxineira já não tinha vindo porque era feriado, e então tinha copo vazio de café para todo lado, tinha não sei o quê, mas ali no rádio não. Então, estamos aqui no estúdio, muita luz, tem uma grande árvore de Natal e tudo mais. E pronto, e você cria na cabeça da pessoa do outro lado lá o que você quiser, o que você bem entender. Caramba. Não é verdade? E essa magia que o rádio não perde. Né? Vem televisão, aí vem internet, o rádio continua com essa magia. Sim. Certo? Porque você descrever um sorvete numa tarde de calor, você descrever esse sorvete, na tua cabeça você monta o sorvete que você quiser, mas aquele que você quer, né? Aquele que você gosta, não aquilo que eu estou descrevendo. Exato. Você mostrar um sorvete é diferente, pode não bater com aquilo que você tem aí. Então, criar imagens na cabeça das pessoas é a grande mágica do rádio. Sim, é engraçado. Você conseguia fazer isso. Hoje eu trabalho muito com telefone. A pessoa do outro lado ouve a minha voz e tudo que ela tem é aquilo que eu estou passando para ela. Legal. Todo mundo que eu estou passando para ela está criando imagens lá na cabeça dela. É interessante o quanto que a busca pela facilidade que o ser humano vem fazendo, né? Essa busca já é grande, né? Deixa eu me expressar melhor. É interessante o quanto a busca pela facilidade também gera uma certa burrice.
Tá? Vamos ser certeza. sinceros. Ó, Com certeza. porque antes você só tinha o livro, a imprensa escrita. Beleza? Você lia, era obrigado a imaginar. Aí vem o rádio. Beleza? Tem uma voz. É alguém lendo para você, E é eu- alguém te contando e uma eu história, uma imagino. contação de história. Aí vem a televisão, eu paro de imaginar. Eu saio do criador e sou um espectador. Né? Aí tá. Agora vem a internet, que é tudo isso, só que muito mais rápido, com muito mais cor, com muito mais qualidade. Ou seja, o nosso cérebro vai ficando preguiçoso. Então, conforme a comunicação vai avançando, o nosso cérebro vai ficando preguiçoso e as pessoas vão tendo muito menos criatividade. É. Me diz uma coisa, você, volta e meia, tem contato com jovens a não ser seus filhos. Sim, claro. E aí, o que, que você me diz? Sente diferença da criatividade dessa galera? Ah, muito mais. Né? Estão penando muito. Tá? Um jovem hoje, para conseguir sair da bolha, ele tem que se esforçar. Né? Para conseguir pensar com as suas próprias ideias, para fazer as suas próprias perguntas. Porque Né? recebe Não tudo estou nem pronto, falando de né? resposta. Estou falando da pergunta, entendeu? Para fazer as suas perguntas, ele tem dificuldade. Né? Porque isso, ele está sendo privado disso. Sim. Eu vejo em casa, né? Eu tenho um cara em casa que é excepcional. Ele é o fora da curva, entende? Francisco, queremos você aqui. Eu tenho uma coisa que a gente sempre teve assim, no casamento, numa parceria com a Maristela. A gente tem que fazer gente melhor do que a gente. Esse Uau. sempre foi o lema da casa, né? Que Vamos legal. fazer gente melhor do que a gente. E todo esforço é para isso, né? Sim. Para deixar um cara aí que seja melhor do que eu, para deixar alguém que seja melhor do que eu. A gente está lá com a Maria Clara, vendo lá o desenvolvimento dela. E o Francisco, ele se esforça mesmo. O Francisco rala e rala muito, entende? Que legal. Ele tem que fuçar muito com a internet para achar um bom conteúdo, entende? Sim, sim. E aí ele sofre lá garimpando até encontrar e livros e colegas, amigos, né, que pensem dessa Sim, forma sim. também, que é Que preciso. deve ser uma das coisas mais difíceis, né? Encontrar pessoas que estão dispostas a virar chave, não é? A minha sogra, a dona Maria, ela diz sempre assim, né? Ela fala, eu tenho dó de vocês, porque já foi mais fácil educar filhos. Olha Era só. muito mais fácil educar filhos, hoje está muito complicado.